ele sempre quis fazer tudo perfeito demais. Teve uma época que logo quando eu comecei a estudar, a professora pegou, chamou a minha esposa, que eu não fui na reunião, minha esposa foi, falou que a gente tinha que conversar com ele. Que ele ficava assim, desorientado quando ele não conseguia fazer o perfeito. Para ele era assim, era não, aí eu acredito que ainda é. É o 100%. Um dia desse eu briguei com ele aqui, que ele saí de lá, vim aqui, estava deitado aqui com o caderno e o livro. Dormi, o caderno e o livro assim, em cima. Eu fui só tirar, ele acordou e tomou na minha mão, eu estou estudando. Seu pai te ajuda? Meu pai? Escolar, assim? Não. Mas geralmente não precisa de muita ajuda, assim, não, mas... Exibido. Não, não é exibido, não. É porque ele aprendeu muito além do que eu aprendi. Então ele está muito mais avançado e ele tem que me ensinar. Ele sempre tirou 1 hora, assim, ele mesmo tirava 1 hora para estudar matemática. Aí o despertador dele, do celular dele, despertava. Aí eu falava, o que é isso, Érica? Ele falava assim, porque eu tenho que estudar. Érica, tá pronto o almoço, vamos almoçar. Porque eu mesmo só fui até a 8ª série. Eu falei com a minha esposa, vamos ajudar, vamos correr atrás, vamos fazer o possível para desenvolver o melhor possível para que o futuro dele seja diferente do nosso. É assim, um orgulho, porque na minha família mesmo todo mundo parou, ninguém tem estudo, né? Eu sempre disse para ele, às vezes a minha pequena fala assim, que ela queria ter um quarto. Aí eu sempre falei para ela assim, ó, minha filha, você sabe que você não tem um quarto? Porque seu pai e sua mãe não estudou. E aí... Eles estudando, eu sei que eles não vão ter que passar por isso. Eu cheguei um dia na sala, tipo, um dia de aula normal, né? Aí eu cheguei e entregaram a prova. Aí falaram, tá aí, hoje tem Olimpíada de Matemática, vocês vão fazer a prova. Aí no começo eu fiquei meio assustado, porque a prova era meio fora do comum, né? Aí eu vi a prova, achei difícil, né? Mas mesmo assim eu não desisti. Aí depois eu fiquei bem feliz porque me falaram que eu tinha passado na primeira fase. Me avisaram que tinha a segunda fase, que a prova era aberta. Aí eu fiquei meio assustado, né? Porque a primeira já foi difícil, imagina a segunda fase. Quando eu recebi a notícia que eu ganhei a medalha de bronze, foi legal, porque eu vi que eu tinha feito alguma coisa de bom na prova. O coração ficou enorme, é um orgulho danado. Para mim, no caso, como pai, orgulho, assim, esse é ouro purinho, entendeu? Ele ficou mais entusiasmado, ele passou a estudar mais. Foi depois que ele viu que ele conseguiu ganhar essa Olimpíada, ele se empenhou mais, né? A UBMEP foi uma maravilha na vida dele. Foi, como se diz, um prêmio de loteria. A gente tem aluno aqui na sala do Eric que não dá tanto conta do conteúdo na sala e se saiu bem na Olimpíada, sabe? Porque se sentiu incentivado, motivado, leu a questão, foi tentando e deu conta, né? Se saiu razoavelmente bem. Então, assim, é parar e pensar, eu dou conta sim. Porque se te perguntaram uma coisa na prova, é porque ela tem solução. Então, você vai querer achar a solução até o final. E desistir é ruim, né? Todo mundo gosta de vencer um desafio. Então, a gente quer sempre conseguir vencer o desafio, que é responder a questão. O menino da Olimpíada Brasileira de Matemática é muito por aí. É o menino que o desafio faz o olho dele brilhar. Marta é desligada do mundo real. Ela vive só o corpo presente no mundo real, mas a mente dela totalmente pensando. Não me vejo sem me ver em outro mundo. A Marta ela é uma menina muito simples. Quer uma coisa, ela fica ali até conseguir. Ela sempre foi isso. Aquele aluno que busca. Não é um aluno acomodado, que traz atividade sem fazer. Você sugere um e ela vai além. Você passa o conteúdo, ela já pegou. A primeira Olimpíada, assim, eu fiz a primeira fase
em 2007, só que em 2007 eu não passei para a segunda fase. Eu me lembro que eu tinha marcado 2 questões corretas e depois eu apaguei e marquei errado. Tirei 7, aí se eu tivesse tirado 9, eu tinha passado para a segunda fase. Aí quando eu soube que eu não tinha passado por causa daquelas 2 questões que eu apaguei, eu fiquei com aquela raiva de mim mesma e eu prometendo que no outro ano eu ia passar. Foi que eu passei. Aí em 2008, tirei o bronze. Tudo iniciou em 2005, com a primeira edição, né? Para nossa surpresa e alegria, teve um jovem que conseguiu uma medalha. Depois que aquele menino conseguiu a medalha, todos nós, então, nós podemos conseguir. O professor de matemática antes tinha que buscar estímulo para dar aula dele, para incentivar os seus alunos, de outra fonte. Vamos dizer, hoje é a UBMEP. Quando ele ficava adolescente, precisava do dinheiro para manter. Aí o que é que ele ia fazer? Ia trabalhar. Aí, consequentemente, ele não ia seguir os seus estudos. Com a UBMEP, não. Com a UBMEP, eu tenho um projeto, se ele tem um interesse, ele conseguiu a medalha. Aí tem a bolsa de iniciação científica. Aí já desvia, ele não vai trabalhar mais. O trabalho dele vai ser estudar. Eu comecei, gostei tanto que não estou conseguindo mais parar. Tem uma Marta da vida aqui no Coité. Como alguém ia saber que existia Marta aqui no Coité se não fosse a UBMEP? E ela está no PIC, que é o Programa de Iniciação Científica, já de alunos que se destacaram em outras edições da UBMEP. Então ela é uma aluna bolsista. E as atividades que são online, algumas, ela faz aqui na Escola Zé de Sena, por conta que tem um laboratório. Aí eu vejo, às vezes, assim, por exemplo, tem um assunto que cai no fórum. Eu gosto de olhar aquela questão, de olhar aquele assunto para responder. Mas o que é o fórum exatamente? Assim, uma sala de aula virtuais, onde a pessoa estuda o assunto que a pessoa estudou no encontro presencial. E agora mesmo eu vou responder uma questão que eu resolvi esse final de semana. Esse triângulo, primeiramente, é isósceles, tem 2 lados iguais. Tem uma certa razão, que é chamada de razão áurea, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Aí a razão entre o maior lado dele e o menor seria a razão áurea. Coité tem aproximadamente 12 mil habitantes. A família sobrevive basicamente da agricultura. Todos esses meninos que foram medalhistas são pessoas muito simples, que trabalham na roça, que ajudam seus pais no dia a dia, né? Então, eles viram na UBMEP a oportunidade de vencer, né? Conseguir realizar seus objetivos, seus sonhos. Eu não sabia que coisa era escola, não. Sabia o que era trabalhar na roça, mas escola não sabia, não. Aí eu sempre tive essa vontade de ver meus filhos estudando. Era o meu sonho ver meus filhos estudando para não se acabar no cabo da enxada, trabalhando alugado, trabalhando por pouco dinheiro. Minha família é simples, mas talvez por essa parte dessa família simples é que eu e meus irmãos queremos conquistar mais alguma coisa pelo estudo. Hoje em dia, a minha mãe abriu mão da gente ir em busca da subsistência para a gente buscar um futuro, porque ela sabe que mesmo que a gente passe dificuldade hoje, no futuro a gente vai ter mais alguma coisa e vai ser alguém na vida. Música